Livro do profeta Daniel. Você vai localizar capítulo de número 5. E nós vamos ler apenas 2 versos. Daniel 5, versículos 13 e 14. Daniel 5, 13 e 14. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Quantos acreditam que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim. Após a morte de Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, quando Daniel foi levado juntamente com outros cativos para a Babilônia, o império passou por uma breve crise política e econômica. Com isso, vários governantes assumiram o comando do império por um pequeno período de tempo. Belsazar era filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, e foi o quinto a assumir o trono, tendo sido indicado pelo seu pai. Nessas sucessões repentinas até encaixar alguém, o capítulo 5 de Daniel gira em torno de uma grande festa que Belsazar deu aos seus muitos convidados. Obviamente, uma festa dada por um monarca era uma festa farta, muita comida, muita bebida. Só que não parava por aí. Babilônia, símbolo do paganismo naquele tempo, era uma festa regada a muitas bebidas, com muita farra, promiscuidade para todos os gostos. E nisso, e aqui foi o pior erro, incluiu fazer chacotas com o Deus de Israel. Belsazar mandou trazer ao ambiente do banquete os utensílios que foram consagrados para serem usados no templo, lá em Jerusalém. E ele trouxe então esses utensílios para o ambiente da farra e começou a blasfemar contra Deus e zombar. E aqui foi o seu erro. Se fosse uma festa apenas de ostentação ao ego, ao poder, ao status, à força, domínio e endeusamento do material, ok. Mas quando eles começaram a tocar no sagrado, a coisa ficou feia. Ao profanar aquilo que era santo, tudo mudou. Uma misteriosa mão, se você pegar o contexto e ler, uma misteriosa mão apareceu escrevendo palavras nas paredes do lugar onde estava acontecendo aquela festa. E essa escrita foi em um idioma que Belsazar, um rei importante, de uma nação importante, de um império importante, em que estava lá o centro do conhecimento, e agora aparece uma escrita em um idioma que ele não sabia. O texto diz que ele chamou os seus sábios, os seus intérpretes, a sua assessoria, e ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito naquela parede, não entendendo nada. O que antes era uma chacota,
que antes era uma zombaria, o que antes era uma ostentação de poder, Belsazar perdeu a pose, empalideceu, tremeu de medo, deu ordens a seus assistentes, ofereceu prêmios para quem pudesse decifrar ou ler o que estava escrito, mas ninguém lhe pôde dar uma palavra sequer. Isso foi como que tirasse o chão da sua presença, e ele ficou sem lugar para pisar. Babilônia era o centro do conhecimento e da sabedoria. Contudo, bem diante dos seus olhos, uma mão misteriosa escreveu algo espantoso e que ele não conseguia decifrar. Ele não conseguia entender. Ele não conseguia ler. Aquilo desafiava o poder de Babilônia. Colocava em uma situação vergonhosa o rei do império da época. E o texto diz que diante de toda aquela situação de vergonha, entrou no lugar do banquete a rainha, a sua mãe. E ela disse que tinha informações de alguém que poderia resolver aquela situação. Ela trazia informações de um homem chamado Daniel, assegurando que esse homem era capaz de solucionar aquele enigma, era capaz de descrever aquilo que estava, era capaz de ler aquilo que estava escrito e dar uma interpretação para aquilo que estava escrito. E ela falou desse homem. Quem era Daniel? Daniel, algum tempo atrás, era um jovem de linhagem nobre, que quando tinha 17 anos, foi levado de forma compulsória, obrigatória, forçada, para a Babilônia. Ele, juntamente com muitos outros jovens, estudou nas melhores faculdades babilônicas, a fim de adquirir conhecimento necessário para servir o palácio real. Daniel era um profeta do palácio, ele servia no império da época. Depois de interpretar um sonho de Nabucodonosor, Daniel foi colocado para governar uma das províncias babilônicas. Você vai ler isso no capítulo 2. Daniel, ele passou a ocupar função de destaque entre os príncipes, entre os sábios do reino. Daniel era o maioral, era ele quem chefiava, ele era o príncipe dos sábios de Babilônia. Ele serviu Babilônia por muitos anos, praticamente a sua vida toda. Ele saiu da sua terra aos 17 e serviu durante o restante da sua vida em Babilônia. Quando aconteceu esse episódio aqui do capítulo de número 5, quem me ouve diz amém. Daniel já não era mais um anônimo estudante. Cerca de 70 anos haviam se passado. Daniel não era mais um desconhecido. E o que me chama a atenção é que quando você lê o capítulo 1 de Daniel, quando ele era um jovem de 17, e lê agora o capítulo 5, quando ele era um homem que já estava em Babilônia há 70 anos. Portanto, ele teria pelo menos 87 anos. As mesmas características que são ditas a respeito de Daniel no capítulo 1, também são ditas a respeito dele no capítulo de número 5. Iluminado, inteligente, sábio, ajuizado, solucionador de problemas, um homem cheio de luz. Detalhe: Belsazar, pela falta de conhecimento adequado a respeito disso, ele disse que o espírito dos deuses estava sobre Daniel, mas nós sabemos que não havia sobre Daniel espírito de deuses, coisa nenhuma. Sobre a vida de Daniel repousava o mesmo espírito que está sobre mim e sobre você, que é o Espírito Santo. Aí surge a pergunta inevitavelmente: um homem sábio,
um homem de uma posição tão importante, um governador, um homem que era um príncipe dos maiorais, dos sábios. Por que ele não estava nesse banquete? Por que ele não estava nessa festa? Capítulo 1, versículo de número 8. Daniel havia feito um propósito pessoal de não fazer parte de banquetes como esse. O texto diz que propôs Daniel no seu coração em não se contaminar com os banquetes do rei. O problema não é que a comida era contaminada em si ou que era mal feita. O problema era que os banquetes servidos em Babilônia eram consagrados a divindades diversas, e Daniel não queria fazer parte disso. Então, quando a rainha deu informações a respeito de Daniel, dizendo que ele tinha condição de resolver o problema, dizendo que ele tinha condição de ler e interpretar o que estava escrito, Beltsazar mandou chamar Daniel. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, que Daniel chegou à presença de Beltsazar e ele fez a pergunta para Daniel: você é aquele Daniel? Tenho ouvido dizer ao seu respeito. Você é aquele Daniel que o meu pai te trouxe cativo? Noutras palavras, você ainda é aquele Daniel cheio de sabedoria, inteligência, que o meu pai fez perguntas e você pareceu ser 10 vezes mais instruído do que os demais jovens que estudaram com você? Você ainda é o mesmo? Você é o mesmo Daniel? A aplicação da pergunta para nós: você ainda é o mesmo? Daniel deu provas de que não havia se corrompido ao rejeitar os presentes de Beltsazar como pagamento se resolvesse o problema. Beltsazar disse para ele: olha, leia o que está escrito, me dê a informação do que significa, e eu vou te encher de presentes, eu vou te recompensar. Olha a prova de que Daniel continuava sendo o mesmo homem justo, temente a Deus, um homem que se desviava daquilo que não agradava a Deus. Versículo 17 do mesmo capítulo 5. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe direi a interpretação. Daniel disse: olha, eu não estou à venda, eu não abro mão dos meus princípios, eu não quero receber nenhuma recompensa tua. Você dê os seus presentes para quem você quiser. Daniel estava provando com isso que de fato a informação que chegou a Beltsazar de que ele era um homem reto, íntegro, inteligente, foi de fato verdade. Lá na Bíblia, capítulo 16 de 1 Samuel, um espírito maligno começou a perturbar o rei Saul. Abriu-se uma vaga de trabalho dentro do palácio real, porque foi descoberto que o espírito maligno deixava Saul de lado quando alguém de Deus tocava um instrumento. Quando alguém de Deus dedilhava o instrumento, o espírito maligno se retirava. E abriu-se uma vaga de trabalho. E foi perguntado: alguém conhece um instrumentista? E então disse um servo de Saul, no capítulo 16, versículo 18 de 1 Samuel: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar muito bem. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Nisso aqui eu acho que ele parece comigo. E o Senhor está com ele. Olha que coisa interessante. Ele sabe tocar muito bem. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber fazer de tudo. Todavia, aquilo que te vier às mãos para fazer, você precisa fazer com excelência. Existe uma diferença entre perfeição e excelência.
Perfeição é quando não há defeitos. Quando você faz e não há defeito nenhum, isso é perfeição. E nisso aqui a gente sabe que nenhum de nós vai conseguir fazer isso. Agora, excelência é mesmo você fazendo com alguma falha, mas você ter a consciência tranquila de que você deu o seu máximo para fazer o melhor que você tinha condição. Isso é excelência. Nisso aqui nós somos cobrados. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser assim. Mesmo que você e que eu, e nós não vamos mesmo conseguir fazer com perfeição, nós precisamos fazer com excelência. Então aquilo que você faz, não importa se é no reino de Deus, se é nas suas questões profissionais, se é nas suas questões familiares, você precisa ter a consciência de que você está dando o seu melhor. Amém. Essa é aquela hora difícil para falar amém. Paulo escreveu uma pequena carta a Filemon, com o propósito de referendar Onésimo. Esse rapaz era um escravo de Filemon, que pelo que consta, se apropriou indevidamente de pertences do seu senhor e fugiu. Na fuga, ele acabou preso. Na prisão, ele conheceu Paulo e lá se converteu a Jesus. Paulo escreveu uma pequena carta para Filemon, que você pode ler no Novo Testamento. E Paulo disse para Filemon: olha, estou te enviando Onésimo. Olhe para mim. Eu quero que você receba Onésimo de volta. Não receba ele mais como escravo, mas receba ele como irmão. Se Onésimo estiver te devendo alguma coisa, coloca na minha conta, porque eu em breve pretendo ter com você e eu vou acertar com você. E Paulo disse para Filemon: olha, Onésimo, ele me é útil aqui, mas eu não quero que ele fique aqui sem o seu consentimento. Então estou te mandando ele de volta. E você não vai receber ele mais como escravo, você vai receber ele como servo de Deus. Nisso aqui eu tenho a referência de Paulo em relação a Onésimo. No texto anterior que nós lemos aqui, a referência de um servo de Saul em relação a Davi. Davi foi bem referendado, Onésimo foi bem referendado. Há uma outra ainda, uma das referências bíblicas mais claras sobre a influência que devemos ter no meio em que estamos, é a do profeta Eliseu com a sunamita. 2 Reis capítulo 4, versículo 8 e 9. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela, a mulher, disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E se você continuar lendo, ela vai dizer: vamos fazer aqui em casa um quarto, vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma lâmpada, para a gente hospedar esse homem aqui, porque esse homem é um homem de Deus. Olha a referência que aquela mulher estava tendo a respeito de Eliseu, ao perceber a sua passagem para lá e para cá. Ela não teve dúvidas de que aquele homem era um santo homem de Deus. Em relação a Jó, o próprio Deus foi quem deu informações ao seu respeito. Capítulo 1, versículo 8. O Senhor disse a Satanás, que conhece você melhor do que você mesmo, Deus e o diabo, não tenha dúvida disso. Satanás não consegue entender o que você pensa, ele não consegue ouvir o que você pensa, mas pelo seu jeito de ser, por aquilo que você faz repetidas vezes, os erros que você comete repetidas vezes na mesma coisa, ele sabe quais são as suas fraquezas. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E aí Deus falou, versículo 8, capítulo 1 de Jó. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto,
que teme a Deus e se desvia do mal. O que eu tenho nisso aqui? O próprio Deus dando referências a respeito de Jó. Era Deus quem estava falando. No exemplo de Daniel, era a rainha quem estava falando. No exemplo de Davi, era um servo de Saul. No exemplo de Onésimo, era Paulo. No exemplo de Eliseu, era a sunamita. Mas no exemplo de Jó, quem falava era Deus. Deixa eu lhe perguntar aqui, e aqui eu começo a aplicar a mensagem para você compreender onde que eu quero chegar. O que as pessoas têm para falar ao seu respeito? Quando o seu nome é pronunciado, quais são as referências que as pessoas darão acerca de você? É fato que vai ter gente que não vai gostar de nós, que não vai se agradar de nós, de graça. No meu caso, até mais do que meia dúzia. Tem gente que fala assim: pastor, quando eu não te conhecia, te achava chato, ruim, sei lá, meio metido, meio pra cima. Depois que eu te conheci, aí eu que já corto já. Aí você descobriu que tudo isso é verdade, né? Vai ter gente que não vai com tua cara, irmão, de graça. E nem por isso você precisa morrer por causa disso, não. Vai ter gente que não será mesmo simpático a você. Fique em paz. Todavia, você precisa ter a consciência tranquila. Sempre existirá alguém que não conseguiremos alcançar e conquistar. Mas e os demais? O que as pessoas no geral têm para falar a seu respeito? Quando o seu nome é pronunciado na cidade, quais são as referências das pessoas acerca de você? Você precisa pensar nisso. Esse negócio de não preocupar com o que as pessoas falam a respeito de você, isso não é bem assim, não. Você precisa preocupar. Por detrás do seu nome não está só você. Por detrás do seu nome há uma família. Por detrás do seu nome há uma esposa, há um marido, há filhos. Por detrás de você há uma instituição que você representa, no caso do seu trabalho. Por detrás do seu nome há uma igreja que você representa quando você está na rua. O que as pessoas têm para falar a seu respeito? Num ajuntamento de pessoas. E nisso até Jesus foi curioso. Jesus chegou para os discípulos e perguntou assim: o que as pessoas estão falando aí acerca de mim? E aí as pessoas começaram a responder. E aí Jesus tornou a pergunta mais pessoal: e vocês? O que vocês têm para falar a meu respeito? Você precisa preocupar com isso. Quando o seu nome é pronunciado, o que as pessoas têm para falar a respeito de você? Saul iniciou seu reinado com a bênção de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas com o passar do tempo, Saul começou a fazer tudo errado, a ponto de Deus negá-lo e rejeitá-lo como rei de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 16. Deus rejeitou Saul, não como pessoa, mas como rei. Deus tirou ele, porque ele meteu os pés pelas mãos. Ele começou bem e terminou mal. Fez bobagem. Já não era mais o mesmo. A igreja de Éfeso, no Apocalipse, ela foi repreendida por Jesus por ter deixado o primeiro amor. Apocalipse 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte à primeira paixão. O rei Ezequias estava numa fase terminal de uma enfermidade. O profeta Isaías procurou Ezequias com a mensagem de Deus. Deus disse através do profeta: olha, corrija a sua vida, você vai morrer. Capítulo 38 de Isaías, você vê isso. E o texto diz então que o monarca virou a sua face para a parede, orou e chorou, chorou e orou,
E ele disse no versículo de número 3 do capítulo 38: ó Senhor, lembra-te de que andei. Olha, o verbo andar conjugado no passado, andei. Ou seja, andei e não ando mais. Andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro. Fiz, não faço mais. Verbo fazer conjugado no passado. Fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. O coração dele já não pertencia mais unicamente ao Senhor. O coração dele estava dividido. Ele não era mais aquele homem que andava em fidelidade, em retidão, em integridade diante do Senhor. E ele percebeu que o seu coração estava dividido. Ele não era mais aquele servo de antes. Escute isso aqui. Deus criou o ser humano com uma capacidade incrível de adaptação. O ser humano se adapta. Se adapta a um ambiente de muito calor. Se adapta a um ambiente de muito frio. O ser humano vai se adaptando a culturas diferentes, com comidas que às vezes você pensava que não comeria, mas se você chegar num lugar que só tiver aquilo ali, com o tempo você vai se acostumando. Essa é uma capacidade extraordinária que Deus nos deu para nos adaptarmos aos mais diversos ambientes. Todavia, até nisso às vezes, isso contribui para o fracasso de muita gente. Quantas pessoas já não se adaptaram, totalmente frios espiritualmente, por não buscarem renovação espiritual. Muitos acabaram distanciando de Deus e se acostumando com isso, levando uma vida fria, sem graça, sem unção, sem ânimo, sem comprometimento, e acha isso tudo normal, como se tivesse tudo ok. Não dá para a pessoa viver uma vida desse jeito e dizendo assim: olha, eu não me sinto falta. Tudo parece normal. Se distanciam da igreja e do evangelho como se não houvesse perda nenhuma. Para mim, estar na igreja ou não estar não faz diferença, é a mesma coisa. Me afastei da igreja, eu fiquei tanto tempo fora, mas estava do mesmo jeito que se eu estivesse na igreja. Significa que essa pessoa nunca esteve de fato. Quem é você? O que mudou em você? O que mudou na sua vida? Você é o mesmo de antes? O mesmo servo de antes? Aquele servo que quando aceitou a fé, quando você chegou os primeiros dias na igreja, quando você caminhou os seus primeiros dias na presença de Deus, em que você estava muito empolgado, em que você participava de tudo, em que você estava perto de tudo, em que o seu coração queimava, em que no momento do louvor você se envolvia. E agora quem é você? É o mesmo de antes? O que estava escrito na parede, você tem no capítulo 5 de Daniel a descrição: Mene, Mene, Tekel e Parsim. É o que estava escrito. A interpretação, Daniel 5, 26 a 28. Vou pensar aqui partes dos textos só para o significado. Deus contou os seus dias, contou os dias do seu reinado e determinou o fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A Bíblia diz que naquela noite um novo império se ergueu. O império babilônico caiu. Os persas tomaram o império babilônico. E agora a Babilônia perdeu a sua posição, perdeu o seu poder. Isso significa, senhoras e senhores, que não há grandes diante de Deus. Todos estão sob a sua autoridade e sujeitos ao seu poder. Belsazar zombou daquilo que era santo e teve que arcar com as consequências das suas escolhas. Não se iludam. O mesmo nível
de perfeição, que tem o amor de Deus e a sua bondade, também tem a sua justiça. Esse ser divino, que a geração atual pinta, que é conivente com zombaria e com aqueles que escarnecem, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ninguém zomba dele, ninguém escarnece dele, permanece vivo. Existe uma coisa tão perfeita em Deus quanto o seu amor e a sua justiça, que é a sua longanimidade. Ou seja, a longanimidade é a paciência esticada, que ele vai tolerando, mas vai chegar um momento em que ele vai tratar com aqueles que zombam. Ele vai chegar um momento que ele vai tratar com aqueles que escarnecem, porque Deus, do mesmo jeito que ele é amor, ele também é justiça, não tenha dúvida disso. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que é um tonto, uma pata choca, que está sentado no trono, lá, passando a mãozinha em tudo quanto é rebelde que tem por aí, isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é diferente. É um Deus de oportunidades. É um Deus que chama o ser humano ao arrependimento. É um Deus que chama o ser humano a se converter. É um Deus que chama o ser humano a abandonar as velhas práticas pecaminosas. É um Deus que chama o ser humano a mudar a sua rota. É um Deus que chama a crer no sacrifício do seu filho. É um Deus que chama, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas é o Deus também que se assentará no trono de justiça para julgar os pecados de uma humanidade caída, que nunca quis saber de Deus, que escarneceu de Deus e que zombou de Deus. Todavia eu glorifico ao Senhor, que a Bíblia diz que aqueles que creem no unigênito Filho de Deus não vai perecer, mas tem a vida eterna em Cristo Jesus. Ele enviou o mundo não para condenar, mas para que fosse salvo por Ele. Quem é você? Quem é você, meu irmão? Deus está à procura de homens cheios do Espírito Santo para usá-los nos piores momentos, quando tudo parecer perdido. Deus tem os seus remanescentes que farão a diferença em meio ao caos. Vou repetir aqui para você. Tem gente achando que tudo está perdido. Tem gente achando, irmão, que a igreja acabou. Essa semana, conversando com algumas pessoas desse sentido. Tem gente achando que não tem mais servo de Deus, está tudo perdido. Eu sou da opinião, e o dia que eu deixar de crer nisso, eu posso abandonar aquilo que o Senhor me chamou para fazer e ir fazer outra coisa. Eu sou da opinião que a maioria quer. Você não saiu de casa à toa para vir aqui. Eu perguntei no começo do culto, na abertura do culto, o que você veio fazer aqui? Não foi por uma falta de opção, você veio aqui porque você queria receber algo de Deus. Você queria entregar alguma coisa para Deus. Você queria ser tocado por Deus, visitado por Ele. Eu sou da opinião que tem mesmo uma meia dúzia que não está nem aí. Sou da opinião de que alguém ouve, por exemplo, uma palavra como essa que nos chama a atenção e sai daqui dizendo: o pastor está muito radical, o pastor está meio grosseiro. Mas eu sou da opinião de que a maioria ouve isso e diz: realmente eu preciso. Esses são os remanescentes. Deus tem os seus remanescentes que farão a diferença em meio ao caos. Não tem nada perdido, irmão. O diabo, ele é sagaz na arte da enganação. O diabo está fazendo muita gente achar que a igreja perdeu o rumo, que a igreja está com as vestes manchadas. Não, ainda tem um remanescente que não se curva, ainda tem um remanescente fiel, ainda tem gente que ora, ainda tem gente que busca o Senhor, ainda tem gente que ama a palavra de Deus, ainda tem gente que quer morar no céu. Ainda tem
tem gente que abre mão dos seus sonhos para viver os projetos de Deus. Ainda tem gente que luta contra o pecado para servir ao Senhor. Tem uma meia dúzia que entregou, está rolando no pecado igual um leitão rola na lama. Mas eu creio que ainda tem gente que está falando: afasta de mim isso aqui, não me deixa cair em tentação, livra-me, Senhor, de todo mal. Dá para ficar de pé comigo, por favor? Achei. Daniel foi essa pessoa naquele dia. Para esse tempo, o Senhor conta com cada um de nós. No sentido interpretativo aqui, você é um Daniel que Deus quer usar nesse tempo. Sejamos os remanescentes desse tempo. Nós somos a luz que traz clareza a esse mundo que está em trevas. Somos o sal que gera equilíbrio ao caos. Não viva das lembranças daquilo que você fez ou foi no passado. Um homem ou uma mulher de Deus, continue sendo nesse tempo. Volte a ser aquele que lia a Bíblia todos os dias. Volte a ser aquele que orava todos os dias. Volte a ser aquele que pregava. Volte a ser aquele que cantava. Volte a ser aquele que evangelizava. Volte a ser aquele que estava envolvido. Eu sei que muitas vezes nos decepcionamos. Eu já me decepcionei algumas vezes. Todavia a palavra de Deus me forma, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Prossiga, 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 prossiga. Vai adiante na carreira que está proposta a você. Deixa as decepções, deixa as angústias, deixa as palavras negativas. Eu já recebi muitas palavras negativas. Já recebi muitas palavras de maldição contra a minha vida, de gente perto de mim. Mas eu compreendi aquilo que o Senhor tinha e tem para a minha vida. Eu não vou recuar nem um centímetro sequer. Oh, aleluia, 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 aleluia. Volte a ser aquele homem. Volte a ser aquela mulher. Oh, meu filho, você ficou crescidinho, né? Você lembra quando seu pai te trazia para a escola dominical? Você lembra que você chegava na frente da igreja, cantava junto com as crianças, você ia lá para a escolinha dominical, chamava os irmãos e as irmãs que lá trabalham de tia, de tio. Você vinha para a igreja, você falava versículos aqui na frente. Volte a ser isso. Volte à simplicidade do evangelho, volte ao primeiro amor. Você ainda é o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo filho, o mesmo profissional honesto, o mesmo crente. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Diga isso pra ele, diga. Me ajude a melhorar. Ajude. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar.
eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Levante sua mão aos céus. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor segura nas suas mãos essa noite. Como filho amado, você está sendo conduzido por um pai que te ama. O Senhor segura nas suas mãos como um pai conduz o filho. Satanás está soprando nos seus ouvidos esses dias que para você não tem jeito mais, que está tudo perdido, jogando em você erros que o Senhor já te perdoou. Mas o Senhor está te dizendo: eu te ajudo a melhorar. Te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo, eu te ajudo. Te ajudo. Quem é você? Você ainda é o mesmo? Precisa melhorar, melhore. Melhore aquilo que precisa melhorar. Ajuste aquilo que precisa ser ajustado. Mas não fique parado no meio do caminho. Não pare, não se perca no meio do caminho. Não se perca no processo. Vamos embora, vamos caminhar. Vamos meu filho, vamos para frente. Vamos para frente, desprenda daquilo que ficou para trás. Desprenda. Desprenda, desprenda. Pastor, perdi muito tempo. Não importa o tempo que você perdeu. Recupere ele a partir de agora. Olhe de agora para frente. Olhe para frente agora, agora. Agora esse é o seu ponto de partida. De novo, de novo. É daqui para frente. É daqui para frente. Você não vai conseguir voltar no tempo lá atrás, até 2 anos atrás. Tem uma nova partida. Bora para frente, vamos meu filho. Olha para frente, olha para frente. O Senhor tem um tempo de bênção para a sua vida. O Senhor tem um tempo extraordinário para a sua casa. O Senhor tem um tempo extraordinário para nós enquanto igreja. Você recebe essa palavra? Cante mais uma vez.